Quando falamos em escravidão no Brasil, o estado que vem à mente normalmente é a Bahia. Mas se eu te falar que Minas foi o estado que mais empregou mão de obra escrava nos séculos XVIII e XIX, e que a história de Minas nos séculos XVIII e XIX só pode ser explicada a partir da escravidão. Pois é, particularmente, eu acho que esse lado da história de Minas é pouquíssimo abordado. Não tem ritos, datas específicas, monumentos públicos, medalhas que lembrem esse lado de Minas. E esse é um dos lados conservadores desse estado. Precisamos colocar à luz, mostrar de onde veio, quem que estava por trás e quais marcas foram deixadas na sociedade atual. Para isso, eu vou me valer de um livro que eu já citei aqui, chamado Crescendo em Silêncio, que é uma tese de um ex-professor de História Econômica do UFMG, Roberto Borges Martins, que traz uma pesquisa extensa sobre a economia mineira no século XIX e a sua relação com a escravidão. É um livro que foi publicado em 2016 a partir de uma tese de doutorado concluída em 1980 na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e é um livro extenso, tem 600 páginas, incluindo um longo pós-fácil de 200 páginas, escrito mais recentemente, no momento da publicação do livro. E além da relação da mineração do ouro no século XIX e sua relação com a escravidão, esse livro também aborda diretamente a questão da escravidão no século XIX, depois de findar o auge da exploração do ouro em Minas, e traz uma tese polêmica da diversificação econômica em Minas a partir dos dados da escravidão. Nesse vídeo específico, nós vamos abordar a questão da escravidão no século XIX, as peculiaridades de Minas e os seus reflexos na formação dessa sociedade conservadora. A parte da diversificação econômica que muito me interessa, eu deixo para um próximo vídeo. Bom, vamos com calma então. Nós vamos entender a questão da escravidão no século XIX a partir de alguns elementos. O primeiro é a questão da expansão do café, se o café explica a escravidão em Minas no século XIX. Como já comentei aqui anteriormente, Minas no século XVIII foi o centro econômico do Brasil, com o dinamismo da mineração do ouro, um processo acelerado de urbanização, de intensificação da escravidão, da sua relação com o mundo. E na segunda metade desse século XVIII, a mineração iniciou um processo de decadência, instaurando um novo momento em Minas, de esvaziamento dos centros urbanos, de ida para o interior no século XIX, com a vida voltada ao redor das fazendas, e de uma possível dissociação de escravidão e mineração. Isso se prolongou durante todo o século XIX, o que levou a vários historiadores e estudiosos de Minas a identificarem esse período como um momento prolongado na nossa história de baixíssimo dinamismo econômico e de uma busca por uma nova atividade que pudesse imprimir uma nova dinâmica de crescimento nesse estado. Bom, na visão de economistas e historiadores conhecidos como Celso Furtado, o café teria sido aquela atividade econômica capaz de imprimir uma nova dinâmica econômica em Minas, e esse é um ponto que o Roberto Martins questiona de forma veemente. De um levantamento realizado e abordado no livro de 153 fazendas de café em 1883 em Minas, havia uma média de 36 escravos por fazenda e também 134 mil pés de cafés. Números ainda muito irrisórios quando a gente compara com as plantações de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro no século XVII e com Cuba e Jamaica. E, sem dúvidas, houve uma expansão do café, principalmente a partir da década de 1870. E também podemos dizer que as fazendas de café seriam sim o que chegamos mais próximo em Minas das famosas plantations, isto é, aquelas extensas áreas de monocultura voltadas para a exportação. No entanto, as suas dimensões dessas plantations de café em Minas ainda seriam extremamente modestas e elas ainda estariam concentradas em uma região específica de Minas. Agora, a questão é se o café teria uma capacidade de imprimir uma nova dinâmica econômica nesse estado. Martins mostra que a produção de café esteve concentrada na zona da Mata Mineira, que respondeu entre 93 e até 100% das exportações do café, pegando o período ali de 1818 a 1884. E que essa mesma zona cafeeira de Minas compreendia, na época da abolição da escravidão, apenas pouco mais de 4% do território da província. Então, era uma área extremamente reduzida e concentrada. E a tese presente, defendida inclusive por Furtado, era que o café teria atraído grande parte da mão de obra escrava da mineração decadente
e esse é um outro ponto questionado diretamente por Roberto Martins. Ele mostra no livro que o setor cafeeiro era sim baseado no trabalho escravo, que ele cresceu principalmente no final do século XIX, porém a sua participação como empregador de cativos teria sido modesta. Isso significa que somente a expansão do café na zona da mata e no sul de Minas não explicaria a sobrevivência da escravidão em Minas, após o declínio da mineração. A grande lavoura cafeeira dependeu desde o seu início da mão de obra escrava. No entanto, só o café não consegue responder pela manutenção e pela forte presença de escravizados na força de trabalho em Minas no século XIX. Até 1886, menos de 15% da força de trabalho escrava, entre 11 e 60 anos, estava empregada na cultura do café, chegando no ápice a 18,9% em 1887. Bom, o autor também defende que a mão de obra escravizada também se ocupava de outras atividades, como produção de laticínios, toucinho, fumo e açúcar. Então, ao contrário do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde realmente havia uma especialização e uma alocação de escravos no café, uma atividade mercantil voltada para a exportação, sendo 2/3 no Rio de Janeiro e 90% em São Paulo. Para refutar de vez a tese da migração de mão de obra da mineração para o café, o autor mostra que entre 1821 e 1887 houve uma expansão da mão de obra escravizada em todo o estado de Minas, saindo de 170 mil escravos em 1821 para 366 mil em 1887. Então, Minas não somente se manteve com a província que mais empregou mão de obra escrava no Brasil, nesse período específico, como também expandiu a importação de escravos, disseminando seu emprego compulsório em diversas atividades econômicas. Portanto, o que Martins defende e mostra é que Minas Gerais não foi um sistema de plantation exportadora de café no século XIX e que somente esse setor não foi capaz de explicar a sustentação e expansão da escravidão em Minas, mesmo após a decadência da mineração do ouro. O segundo ponto que nós vamos abordar é o tema da mão de obra escrava em Minas. Algumas características e dados interessantes aqui. Bom, eu iniciei o vídeo dizendo que Minas foi o estado que mais empregou mão de obra escrava no Brasil no século XIX. E essa tabela deixa isso muito evidente. Minas ocupou a primeira posição no período analisado ali entre 1819 e 1872, ficando à frente do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo e de Pernambuco, mesmo com o declínio da mineração. E, incrivelmente, o autor aborda que Minas só teria ficado atrás de Cuba como um destino final dos africanos que cruzaram o oceano no século XIX. A tese do Roberto Martins é que a escravidão permeou diversos setores da economia mineira no século XIX e que foi a continuidade da importação de escravos a principal fonte de mão de obra para o café na zona da mata e no sul de Minas, e não a migração de escravos da mineração, como defendia Celso Furtado e vários outros autores de peso. Bom, para mim, o relevante aqui é mostrar que a população escrava teve um forte avanço no século XIX, saindo de 15,2% da população escrava do Brasil para 24,7% em 1872, à frente de todos os outros estados. Bom, com base nesses dados e em outros exaustivamente descritos por Roberto Martins, ele atesta, de fato, que seria extremamente improvável que Minas tenha exportado escravizados durante a primeira metade do século XIX. Ele, inclusive, mostra o oposto. Ele estima que Minas Gerais teria importado entre 400 a 500 mil escravos durante as primeiras 7 décadas do século XIX em termos líquidos. E mesmo no último quartel do século XIX, com o avanço significativo do café, há inúmeras estatísticas que contestam o fato de Minas ter sido uma exportadora líquida de escravos, com a ressalva que pode ter ocorrido em regiões específicas, como a região diamantina. E ele também mostra algumas estatísticas das transferências interregionais de Minas no período entre 1873 a 1880, ressaltando que a Zona da Mata foi a maior região importadora de escravos, mas 5 outras regiões de Minas também tiveram saldos positivos. E mais, a importação de escravizados não estava exclusivamente associada à cultura cafeeira. E nesse mesmo levantamento, de 34 municípios importadores,
Somente 6 eram distritos cafeeiros consolidados. E o levantamento também mostra que a maioria dos importadores estava localizada fora das zonas de plantations, sinalizando novamente que a escravidão sempre permeou a economia e a sociedade de Minas. E mesmo quando a gente pega o período de maior crescimento do café, entre 1873 a 1886, a porcentagem da população escrava na zona cafeeira mineira aumentou de 21,5% em 1873 para 31% em 1886, que é uma participação relevante, porém, quase 70% dos escravos estavam alocados fora das zonas produtoras de café e alocados em pequenas e médias propriedades de diversas regiões e setores de Minas. E mais, nesse período, quando já havia uma forte legislação pondo fim ao tráfico negreiro, o preço dos escravos em Minas permaneceu entre os mais altos do Brasil, em níveis comparados às áreas de plantations, até o final do regime da abolição. E o gráfico com levantamento de preços realizados ali entre 1875 e 1880 deixa evidente que o preço médio dos escravos em Minas era significativamente superior aos praticados no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O terceiro ponto que nós vamos abordar é como que os escravos estavam empregados em outros setores, em outras atividades. Durante o século XIX, a maior parte da sociedade mineira estava no campo. Era uma sociedade efetivamente rural. Dados das matrículas dos escravos em 1887, muito próximo ali da abolição da escravidão, mostram que neste ano apenas 4,9% dos cativos moravam nas cidades e nas vilas das províncias. Isso significa que a quase totalidade da mão de obra escrava estava nas fazendas e ao redor das fazendas. Era ali que a maior parte dos escravos de fato viviam. E como já dissemos em outros vídeos, no século XIX, a fazenda era o centro da vida social. Eram unidades diversificadas, unidades autossuficientes e que não eram geridas em Minas como empresas exportadoras. E o censo de 1872, analisado por Martins, ao comparar Minas com Rio de Janeiro e São Paulo, mostra o caráter peculiar desse estado. Chama muita atenção nessa tabela o fato de 32,5% da mão de obra escravizada em Minas estar alocada na categoria serviços domésticos, contra 13,5% no Rio de Janeiro e 17,2% em São Paulo, mostrando que a vida econômica em Minas estava centralizada assim, ao redor dos domicílios, isto é, das fazendas, e muito menos orientada para a produção mercantil. Fato que, ao comparar o item agricultura, a gente nota uma participação muito mais significativa em Rio de Janeiro e São Paulo, comparado com Minas. E uma análise pelas regiões de Minas, que eu não vou gastar muito tempo aqui, sinaliza também uma distribuição, de certa forma, uniforme entre as ocupações. Isso significa que não houve um setor que despontou em uma região no emprego de mão de obra escrava. Isso significa também que a escravidão permeou, de fato, a vida e a sociedade de Minas dentro de casa e não só dentro da produção mercantil. Isso é muito relevante e eu acho que até o seu significado é pouquíssimo abordado, inclusive pelo autor, e discutido nos dias atuais. E utilizando outras fontes, Martins cita aqui também que o percentual da mão de obra escrava no Império cresceu continuamente, passando de 15,2% em 1819 para 24,7% no recenseamento de 1872 e para 26,5% na última matrícula em 1887. O autor também mostra que pequenos plantéis eram muito comuns em Minas e eram de fato a norma aqui. Um levantamento realizado em 1718, com 2.120 propriedades de 14.665 escravos em 18 localidades de Minas, revelou que 60% dessas propriedades tinham até 5 escravos, enquanto 81,5% tinham 10 ou menos escravos. E somente 1,2% dessas propriedades possuíam 41 cativos ou mais, e apenas 9,2% dos escravos viviam nessas propriedades. E pouquíssimos seriam os plantéis de 500 ou mais escravos. Alguns levantamentos realizados no século XIX
mostram e apontam apenas 3 estabelecimentos, sendo um deles a Saint John Del Rey Mining Company, que eu já abordei num vídeo especificamente aqui sobre Nova Lima. E também um outro mapeamento de 1831 a 1832, com 21.355 propriedades de escravistas, mostram que apenas 31 delas, ou seja, 0,15%, tinham 100 ou mais escravos, enquanto 5.110 propriedades, que representa 23,9% do total desse levantamento específico, possuíam apenas um cativo, e 65,9 delas possuíam 5 escravos ou menos. E apenas 12% desses escravos viviam em propriedades com 50 ou mais escravos. Bom, e mesmo com o avanço do café na zona da mata, esse quadro não foi alterado. A pulverização da propriedade escravista no século XVIII e XIX foi um elemento central daquela sociedade. Daí o meu incômodo e minha atenção para o tema. A escravidão, de fato, ela permeou a vida da sociedade mineira de uma forma disseminada, capilarizada. Minas foi, sim, o maior sistema escravista regional de todos os tempos no século XIX. E esse é um traço fortíssimo do conservadorismo que ainda temos aqui, e as suas marcas ainda persistem na nossa sociedade, e isso é pouquíssimo abordado. Um quarto ponto seria por que Minas não parou de importar escravos? Os levantamentos de Roberto Martins justificam a tese que Minas nunca parou de importar os escravos do século XIX. E mesmo com a decadência da mineração do ouro, outros setores foram absorvendo esses escravos e demandando mão de obra escrava em volumes elevados. E entre 1821 e 1830, Minas foi destino de 41% de todos os africanos remetidos do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, ficando na frente do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. E como é conhecido, mesmo com a proibição do tráfico ilegal de escravos em 1831, a partir dos vários acordos com a Inglaterra, a importação de escravos continuou no Brasil por muito tempo. E Minas manteve sua participação elevada nesse processo. E é exatamente isso que essa tabela mostra, né? A relevância da importação líquida de escravos em Minas Gerais, quando comparado com os outros estados, e Minas mantendo a primeira posição durante todo o século XIX. E vocês sabem como que a sociedade mineira reagiu a essa proibição de traficar escravos? Aqui vai mais uma história que mostra esse lado reacionário e conservador de Minas, e que lembra um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui mencionando a região de Barbacena. Felisberto Caldeira de Brant Pontes, o Marquês de Barbacena, ele apresentou no Senado, no ano de 1837, um projeto que revogava a lei de 7 de novembro de 1831, isentando completamente os compradores do crime de importação de escravos e defendendo, por incrível que pareça, uma anistia geral e uma ampla indulgência futura. O texto proposto por ele, pelo Marquês de Barbacena, dizia o seguinte: nenhuma ação poderá ser tentada contra os que tiverem comprado os escravos depois de desembarcados. E fica revogada a Lei de 7 de novembro de 1831 e todas as outras em contrário. É impressionante, né? Revogar a proibição de escravos e promover uma anistia ampla e geral são temas ainda muito atuais para a pauta conservadora de Minas e do Brasil. E isso ainda puxado por um político que carregava o título de Marquês de Barbacena, que é a cidade que eu aponto em um vídeo específico do maior e mais cruel hospício de Minas, e nas terras também do delator Joaquim Silvério dos Reis, que eu já citei aqui anteriormente. O apego de Minas com a escravidão, ela para por aqui? Não. Nós ainda temos um quinto ponto, que é o tema das alforrias. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre como que as alforrias eram utilizadas para criar uma imagem de uma possível libertação e de um desejo e de um caminho de saída daquele sistema. E até mesmo como uma forma de distinção entre os escravizados, fomentando uma disputa dentro daquele segmento da sociedade. E os dados de manumissão mostram o apego de Minas com a escravidão. Minas foi a província com a menor taxa de libertação de escravos entre 1873 e 1885. Apenas 5% da população escravizada foi alforriada, contra uma média do Brasil de 11,8%. Isso mostra, né, muito conservadorismo e exploração para o mesmo Estado. Então, qual que é o significado da escravidão para um Estado conservador como este? Agora, a gente vai fazer a ponte do século XIX com os dias atuais em busca de elementos que se mantêm presentes nesta sociedade.
Meu entendimento é que a escravidão em Minas, ela foi disseminada em suas regiões, em seus setores da economia e também amplamente presente em pequenas e médias propriedades. Ela de fato permeou aquela sociedade nos séculos XVIII e no século XIX, criando uma profunda e uma duradoura cultura de exploração, de racismo e de desigualdades sociais que vão muito além da oferta de mão de obra para sustentar um determinado modelo econômico. O cerne dessa escravidão, que estava onipresente em todo o Estado, era a manutenção da ordem e uma tentativa de evitar rupturas radicais. E para sustentar a exploração por tanto tempo, a sociedade mineira se ancorou fortemente na religião e na busca de uma ordem política estável que legitimasse o status quo. E essa ênfase na estabilidade e na rejeição à mudança encontra eco em diversos autores do pensamento conservador. Nós vamos abordar três de forma bem sucinta. Primeiro ponto, o fenômeno da escravidão pode ser lido sobre a ótica de Edmund Burke, para quem o conservadorismo reside na continuidade das instituições sociais, da tradição e dos costumes. Em Minas, essa continuidade operou de forma perversa. Era uma estrutura social baseada na exploração, que foi mantida não apenas como motor da economia, mas como a própria estrutura moral e social da vida. E a recusa em alterar essa ordem é em si um ato conservador profundo. Segundo ponto, a resistência mineira a mudanças radicais dialoga com a crítica de Mike Oakeshott ao racionalismo na política. Esse autor, ele refutava a arrogância daqueles que acreditavam e acreditam que a sociedade pudesse ser totalmente reconstruída a partir de novos ideais ou de projetos utópicos. A rejeição de Minas a qualquer projeto que visasse destruir a estrutura social e os costumes vigentes configuraria uma negação do ímpeto racionalista de começar do zero em favor da manutenção da situação atual. O terceiro ponto diz respeito à liberdade, que é um tema muito caro a Minas. A manutenção da ordem nestes estados conecta a visão de Roger Scruton, segundo o qual a liberdade era definido não apenas como um estado abstrato, mas como um valor transmitido por instituições estáveis e costumes duradouros. Sem essa base, a liberdade, segundo esse autor conservador, seria apenas um aceno num vácuo moral, tendendo ao niilismo. E para ele também, este é um intelectual que enxerga no multiculturalismo uma ameaça à coesão social, argumentando que ele corrói, de fato, os valores e os costumes morais compartilhados que formam uma mais elevada forma de conhecimento social e a base da vida política. Então, em uma sociedade escravista que se blindava contra qualquer ameaça à sua estrutura interna, essa busca por uma coerência moral homogênea para justificar a ordem é particularmente reveladora. A permanência desse conservadorismo em Minas exige uma análise teórica que vai além da histórica. E a crítica desses três autores conservadores pode iluminar o que foi apagado da memória social e quais são as bases ideológicas que sustentam o conservadorismo mineiro até os dias atuais. E são essas raízes do conservadorismo mineiro que foram gestados lá atrás e a dinâmica do século XIX que muito me interessam aqui. E não é coincidência, depois de quase 200 anos, Minas Gerais aparecer no topo da lista dos estados com denúncias de trabalho escravo no Brasil. Nessa lista divulgada pelo Ministério do Trabalho em abril de 2025, Minas Gerais aparece sendo responsável por 21% dos nomes acusados de trabalho escravos no Brasil, que é uma participação muito relevante. Só para a gente ter uma ideia, esse percentual é quase duas vezes a participação de Minas Gerais no PIB do Brasil, atualmente em torno de 10% do PIB do Brasil. E o que isso significa? Isso significa que esse mesmo pensamento que sustentou a liderança e a expansão da escravidão em Minas no século XIX ainda se faz muito presente na atualidade. E é preciso mostrar de onde vem esse conservadorismo de Minas para a gente propor um caminho mais justo, mais igualitário, que respeite a população independente da sua cor, da sua classe social ou da sua religião. Obrigado, acompanhe o canal.